Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Vou aguardar as pessoas serem comunicadas, né? Que eu estou ao vivo. Convidada pontualíssima, né? Virginiana. Daí eu vou falar um pouquinho aqui, enquanto o pessoal vai chegando, já te chamo. Boa noite para quem tá chegando, a Márcia, quem não me conhece, eu sou Adriana Borges, bem-vindo Nelson, eu sou parapsicóloga, oi Angélica, e para quem não me conhece, eu trabalho com programação e reprogramação mental, e na parapsicologia a gente vai estudar, né, sobre fenomenologia paranormal, né, Wagner, bem-vindo, Rosana, obrigada aí pela audiência de vocês. Fazendo aqui uma pequena retrospectiva que eu fiz algumas lives, né, com pessoas que eu atendi primeiro, né, casos de sucesso aí. Oi, Nilda, boa noite. Aí tem colega aí da parapsicologia, obrigada aí por nos prestigiar. Então eu fiz uma série de lives, né, com pessoas, né, Regina, bem-vinda. Eu fiz uma série de lives com as pessoas que eu atendi, então para elas contarem a sua história com relação ao trabalho que realizamos com a parapsicologia, hipnose, programação neurolinguística. Cachoeiro Itapemirim, sim, ó, tem uma gente chegando aí, ó, Sandra Suzy. Aqui tá Are Siqueira, mas agora desculpa que eu esqueci seu nome. E aí, bem-vindas, né, à nossa live. Fernanda, ai, que bom. Ai, Jefferson, Rodrigo, também, bem-vindos. Então, eu fiz uma série de lives, né, com pessoas que eu atendi, casos de sucesso aí com relação ao tratamento. E a partir do convite do meu amigo Jefferson, a gente começou a falar sobre parapsicologia e espiritualidade, né? Como a gente está num momento aí de pandemia, muita coisa acontecendo, né? Eu particularmente acho que é um momento que a gente precisa... Ai, Fabiana, bem-vinda! É um momento que a gente precisa muito, né, se abrir para... Aretusa, obrigada! É um momento que a gente precisa se abrir para olhar não só para a gente, mas para o nosso próximo, né? E eu quis aqui, com essa série de lives, desmistificar questão espiritualidade, né? Onde espiritualidade não está ligada à religião, tanto é que o Jefferson é um babalorixá, eu trouxe a Sandra Suzy, que ela trabalha com vidência, eu trouxe a Kátia de Gaia, que ela é sacerdotisa e faz várias coisas aí também. E no dia da live do Jefferson, eu convidei duas pessoas mega queridas, né? Eu convidei a Denise, que vai estar conversando aqui com a gente, e convidei a Alice Avelar, que ela também trouxe aí uma ideia, um contexto muito interessante, onde nós vamos falar sobre espiritualidade no contexto empresarial, que eu acho que é um tema muito importante, né? Eu acho que é importante a gente saber como a gente lidar e trazer isso para as empresas também. E hoje nós vamos falar com a Denise. Eu tive a oportunidade de conhecer a Denise através do Jefferson, né? Agradeço já, desde já, essa apresentação. E a Denise tem num ponto uma história parecida com a minha, né? A gente estava em áreas diferentes. Oi, Wellington, bem-vindo, Solange. A gente estava em áreas diferentes do que a gente atua hoje. Para quem sabe da minha história, eu vim da área de TI e meio que, entre aspas, recebi aquele chamado, né? Karina, bem-vinda. Aquele chamado para a espiritualidade, onde eu fui fazer o curso de parapsicologia e já estou 10 anos aí nessa área, né? Então, eu conversando com a Denise, eu também. Ai, que honra! Minha prima, Iracema, bem-vinda, gente. Zé Márcio, de Araxá, tem gente de Araxá, tem gente da Califórnia, tem gente de Cachoeiro de Itapemirim. Outra colega também de parapsicologia, Adriana, bem-vindos. E o que eu percebi? Que a parapsicologia ela é capaz, sim, de ajudar muitas coisas
né, em termos de programação e reprogramação mental, porque a gente analisa desde o contexto da vida uterina até a fase atual. Mas o que que eu percebi, né? Ah, o Renato também, bem-vindo, ao longo do tempo. Que, é lógico, não pode existir uma única técnica. Flávia! Eda! Olha quanta gente bacana chegando aí. E eu percebi que o quê? Existem várias técnicas que podem ajudar as pessoas. Então, assim, se a sua vida não está indo por um caminho, né, você não vai ter uma única técnica, um único profissional. E eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Denise agora há pouco tempo. E para quem não conhece, é a apometria. E ela vai explicar. Eu já tinha. Flávia, a Flávia conseguiu, ó. Flávia está nos prestigiando. Eu tinha aniversário lá hoje. Então, Andréia, bem-vinda. Então, eu convidei a Denise para desmistificar essa parte também. Quero saber a opinião dela a respeito de espiritualidade. Ela também recebeu um chamado, ela veio de outra área, né? Eu pedi para ela contar aqui pra gente. E eu achei muito importante trazer a história dela, o trabalho dela. Quero falar um pouquinho da minha experiência também com relação à técnica que a gente fez também. E eu acho que pode ser muito esclarecedor, né? Para as muitas pessoas que estão entrando aqui. Então, vou chamar a Denise para participar e começar a explicar para a gente aqui sobre a apometria. Ela aceitar o convite. Paulinha, bem-vinda! Olá, Oiê! oiê, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Bem-vinda! Eu que agradeço o convite. Ah, não tinha como. Olha, tem tanta gente chegando aí, pessoas que eu acho que é muito interessante participar dessa live aí, Raquel, né? É a primeira live que eu fiz com o Gerson, eu lancei o convite no ar e foi bom que você aceitou, já estamos aqui, né? Sim, estamos. Vamos falar um pouquinho de tudo isso, que é bem legal. Então, eu até me adiantei um pouquinho, né? Que eu lembrei que você comentou, né? Que você veio de outra área também. Eu acredito que, como eu, você recebeu um chamado, né? Sim, Toda Brasília. Obrigada ao Jefferson, a Flávia, o Jefferson estão aí. A Érica, bem-vinda também. Tá entrando pessoas bem especiais aí na nossa live. Tem outras colegas parapsicólogas aí também, que é legal também o pessoal participar. Então, eu vou começar contando para as pessoas quem é a Denise Terra. e eu sou a Denise Terra, eu sou personal trainer e nesse tempo como é que você entrou nisso, né? Que foi um dos pontos que você perguntou, o chamado, né? No fundo, eu fui dando aula e eu fui começando a perceber que não era só o físico. E eu não conseguia compreender por que, que o aluno ia para casa e ele voltava com dor. E aí era essa brincadeira de ir e voltar. E aí eu comecei a olhar para aquele ser humano que está Uhum. ali, né, e prestar atenção na alma, no indivíduo, em quem ele é. E aí eu fui buscando tudo isso, né? E a primeiro contato foi com o Reiki. Eu tive contato com o Reiki, fiz o curso de Reiki 1 e Reiki 2, e aí houve um chamado, mas o chamado mais interessante que foi para mim foi muito engraçado. Três pessoas aleatórias da minha vida que eu não conheço chegaram para mim e falaram assim: Denise, enquanto você não assumir tudo que existe dentro de você e que veio para você trabalhar, sua vida não vai para frente. E eu não compreendia, né? No Uhum. fundo, eu negava tudo isso, né? E aí eu acabei aceitando. Do ponto de vista que eu comecei a aceitar isso, foi mais fácil. E aí eu fui fazendo outras técnicas. Aí veio o Theta Healing, que eu sou Theta Healer, e um colega meu, que é fisioterapeuta, me indicou a fazer o curso de apometria de ancoragem. E aí eu fiz, e foi uma identificação, foi de Uhum. alma, é o propósito de alma. E aí você é apaixonada pela apometria igual eu sou apaixonada pela parapsicologia, né? Sim, eu acho que assim, né, Alguém hoje eu mandou um olho, beijo aqui para você, aqui, ó. foi o Caco Fonseca. Caco,
Agradeço, a Lara tá aí, o Rodrigo tá aí, agradeço vocês imensamente de estar Ah, aqui seja ouvindo a bem-vindo. Adriana também, muito, muito, muito legal. E aí, o que que aconteceu? Eu fui buscar mais, né? Eu falo que a apometria me escolheu. Eu não escolhi a apometria me escolheu. Então, isso é muito interessante. E hoje estou nesse caminho, né? Fazendo transição de carreira, que é difícil, né? Você Ai, falou um negócio aí que eu vou discordar de você, se você me o quê? permite. Você falou assim: eu sou personal trainer. Você estava personal. Eu acho que é coisa diferente. Você estava. Não é? É que a gente tem hábito, né? É que, por exemplo, hoje eu já incorporei, eu já falei, eu sou parapsicóloga, né? Porque na minha cabeça não existe a menor possibilidade de eu mudar de carreira, né? Que um dia eu fui analista de suporte, mas hoje, né, eu estava, né? Porque hoje é completamente diferente. E aí, me conta para as pessoas aí o que é apometria. A apometria, ela começou nos anos 60, onde um médico gaúcho, através de um congresso de medicina, eles começaram a estudar, né? E eles começaram a estudar pela hipnoterapia, por isso que tem tudo a ver com o Olha, que você faz também. Só que o Dr. uhum, Lacerda, eles começaram a perceber com o Dr. Luiz Rodrigues que não era só a hipnoterapia, né? Que havia algo mais. Principalmente o Dr. Lacerda começou a estudar isso mais efetivamente e ele começou a perceber, aplicando na esposa dele, que a esposa dele tinha outras sensações, via outros seres, e ele começou a estudar isso mais a fundo, então tem muito mais a ver com a física quântica, o doutor né? Lacerda é o quê? É um médico? É um médico gaúcho, era, né? Ele já Ah, faleceu, tá. é um médico gaúcho, que através de um congresso de medicina eles começaram a estudar. Né? E no começo era chamado de hipnoterapia, mas depois ele foi Olha. perceber que não era. E aí ele começou a aplicar na esposa dele, e a esposa dele começou a ter sensações, a ver algumas coisas. E aí ele foi estudar mais a fundo o que, que era, e aí ele foi através da física quântica, né? E ele começou a perceber que é tudo através de desdobramento. Então, o Ah, comando. então não é nada assim, coisa do outro mundo, então. Porque às Não. vezes as pessoas têm a me achar, né? Porque assim, até onde. Engraçado, né, Denise? Por isso que eu quis te convidar também, porque eu falei pra você que muita gente já tinha falado, você já fez apometria e tal, e eu nunca tinha feito. E o que eu escutava sobre a apometria? Que era uma técnica que falava até sobre desdobramento mesmo, mas as referências que eu tinha era só de centro espírita, nenhum preconceito com relação a nenhum lugar. Mas aí eu ficava pensando, nossa, mas e aí, como é que eu faço? Eu vou ter que incorporar alguma coisa? Eu ficava assim, né? Apesar de a questão mediunidade, mas a minha paranormalidade está ligada a outras percepções, né? Uhum. Então, com você. Opa, meu celular caindo. Aí com você eu já desmistifiquei essa percepção, né? Então, como eu tive dúvidas, eu achei que era muito interessante trazer você para também, né? Até tem pessoas aí que eu até insisti um pouquinho para, olha, acho que é legal você assistir, porque tem aquela situação, você poderia fazer, né? E tudo, né? Uhum. E eu acho que é legal. E o que te levou a buscar esse conhecimento? Foi a questão do teu trabalho antes, que você percebeu que, gente, o celular não quer ficar quieto. Então, foi a questão que você percebeu nas aulas de personal. Sim, eu comecei a perceber, mas houve um chamado antes, né? Então Uhum. eu tive que aceitar tudo isso que vinha, né, para mim, né? Porque às vezes eu tinha sensações, eu tinha algumas, tinha não, tenho intuições, ouço, mas assim, a única coisa que eu pedi foi para não ver, né? Do tipo, falei, ai, gente, espiritualidade, Não. pelo amor de Deus, vocês podem fazer o que vocês quiserem, não tem problema nenhum, mas ver eu não quero. Tipo, a gente fez um acordo, porque tem hora que mexe bastante. Então, eu caí, né, nisso tudo, né, do tipo, eu fui levada a isso, eu não busquei,
Nem você pergunta, Uhum. Denise, você buscou isso? A única coisa que eu busquei realmente foi o reiki, porque eu queria começar a entender, só que aí foi abrindo um leque de muita coisa para mim, para eu estar estudando e para eu estar entrando nesse mundo. Então, assim, eu fui escolhida, né? Na realidade, foi isso. E para E Denise, o que que é espiritualidade? você falou uma coisa bem interessante. Espiritualidade é aquilo que você acredita. E dogma é aquilo que cada um deseja ou quer seguir. Eu gosto de ser livre. Eu não gosto de Uhum. falar eu sou espírita, eu sou do candomblé. Eu gosto de dizer que eu acredito em várias coisas e que elas se linkam e que elas se unem. Né? Eu acredito muito nisso. Uhum. Então, a apometria independe de religião, né? A pessoa não precisa. Geometria perfeito o ponto que você colocou. A apometria independe de religião. As pessoas procuram apometria para quê? Para resolver um problema da vida que está travado, que não consegue dar andamento, parte de prosperidade, abundância financeira, relacionamento afetivo, problemas físicos, um realinhamento energético que às vezes a gente sente aquela sensação que você acorda todos os dias cansado e você não sabe por que, que você está cansado. E aí você vai começar a perceber que não é só o cansaço, são outras coisas que Uhum. acontecem e que a gente não tem dimensão. Ai, que bacana. É assim, antes eu também tive muito isso, né? E agora eu já tenho a percepção, já tenho minhas ferramentas para fazer esses alinhamentos, né? Que eu sofria muito, né? Quem nunca chegou no final do dia, ficou extremamente esgotado, sem uma aparente razão, né? E aí não sabe como trabalhar aquilo, dorme, acorda cansado, né? Até outro dia eu estava conversando, não sei se você assistiu, acho que você assistiu a live com a Kátia, a gente estava falando que a gente está trabalhando à noite, né? A gente não Uhum. lembra, mas a gente está trabalhando à noite, né? Então é importante a gente pontuar isso aí também. E aí, Denise, eu soube que é possível fazer apometria até para venda de imóveis? Sim, eu fiz para uma aluna minha, né? Ela queria Uhum, vender um apartamento e não conseguia. Aí a gente fez essa apometria para liberação de campo, né? E a gente conseguiu liberar o campo energético que estava lá. Eu consegui identificar algumas coisas que eu vou explicar já para vocês como funciona. E uhum. aí ela conseguiu vender os dois apartamentos Olha, dela, mas foi muito legal o dela, porque assim, ela conseguiu vender o apartamento que ela morava, que ela não queria vender, ela vendeu o que ela morava, aí ela conseguiu comprar a casa dela. O que ela queria vender mesmo, ela não conseguia. E aí ela começou a ficar muito brava, né? Aí eu falei para ela, calma, respira, é tudo na ordem divina. Quando foi no final do ano passado, de dezembro, foi dezembro, na nossa última aula, foi dia 23 de dezembro, foi bem interessante. Ela chegou e falou assim: Denise, consegui vender um outro apartamento. E o mais legal de tudo foi que, assim, ela vendendo esse apartamento dela, ela conseguia quitar todo o financiamento dela que ela tinha feito. E eu só olha. olhei para ela e falei assim: é ordem divina e a apometria ela vai reverberando. Porque tem E muita foi gente que melhor ainda. foi melhor ainda. Porque tem muita gente que faz apometria porque hoje em dia a gente é uma sociedade imediatista. Sim. Então a gente quer tudo para ontem. Então você faz apometria, você já quer que funcione a semana que vem, né? Tipo, desespero. Aham. E, e eu explico sempre, é na ordem divina e as coisas têm que acontecer na hora que tem que acontecer. E a apometria ela vai reverberando também, né? Então eu gosto de deixar isso bem claro. Não é porque acabou de fazer, vai resolver, né? Também tem outras coisas envolvidas, né? Não é Tem que não outras coisas. vai, não tem um prazo, né? Não, não, assim, do tipo, a gente limpa, né, o que é assim, porque assim, o que que acontece? Quando você entra em contato comigo para fazer uma apometria, primeiro a gente vai ter uma conversa, né, do que você quer trabalhar na apometria. Aí depois disso, o que eu faço? Eu tenho
um gráfico da radiestesia e eu pendulo o que está ali naquele momento, naquele evento, naquela situação que está atrapalhando, né? Todo o Uhum. campo energético. Aí eu pendulei, então aquilo é um caminho que eu vou seguindo para fazer todo o trabalho. Então, quando eu estou ali, eu acabo de. Travou. Travou a internet da Denise. Deixa eu agradecer. Aí, travou? Voltou? Tá me ouvindo? Agradecer o pessoal que tá chegando aí, ó, Danila, Edelso, Adriana, a Vera, a Monique, a Catarina, muita gente chegou aí e a gente está esperando agora essa internet ajudar a gente. Márcia, voltou? Eu coloquei no 4G agora para não dar nenhum problema, mas eu não sei se foi o meu ou se foi o seu. Mas tá tudo bem, tá Não, o tudo meu não certo. travou. Eu tava aqui, eu fui Então foi o falando oi meu. pro povo. Não, Então tá vamos falar tudo sobre. bem. É, olha só, olha, você entrou uma pessoa que eu gosto muito, que é a chefe, aqui tá a chefe grega Helena, né? Você já comeu pizza grega? Não. Ah, filha, a única pizzaria grega que existe no Brasil fica em São Paulo, olha que maravilha. Ó, uma chefe fantástica, obrigada. E ela tá aí entrando aí na live, acho que é um assunto bem, bem bacana. Bom, conta então para as pessoas, quando alguém te pede uma apometria, vamos só recapitular um pouquinho. Não. Aí você pendula num gráfico, né, para Isso, poder saber a questão, é isso. isso. E aí ele me dá a linha que eu vou trabalhar naquele momento e que é, eu vou colocar essa palavra, se alguém tiver dificuldade, que eu vou resgatar, que eu vou limpar todo aquele campo energético que está travado. Vamos colocar assim, eu vou falar em uma forma bem mais simples para vocês entenderem, tá? Uhum. E aí eu vou limpando tudo que vem para mim. Então eu estou sempre ancorada com os mestres ascensionados, eu não trabalho sozinha. Eu vou deixar bem claro para vocês que é preciso, que vocês sabem disso. Há diversas outras apometrias. Uma das apometrias que é feita em casa espírita, que nem você comentou. Na casa espírita, ela é feita com outras pessoas juntas, porque precisa Uhum. incorporação, tá? A apometria que eu faço, que é a apometria de ancoragem, eu trabalho sozinha, porque na casa espírita há incorporação. E na de Ah, tá. ancoragem não há incorporação. Então, o que está ali eu vejo, eu encaminho, como a minha apometria que eu fiz pela minha professora é uma apometria de ancoragem, pelo mestre Irazondo Canastreias, e suas 7 linhas de comando, se eu vejo algum espírito, alguma coisa que eu preciso encaminhar, eu encaminho para essa plataforma. Entendeu? Tá. Então, eles são encaminhados e eles são tratados. Então, a gente vai encaminhando e resgatando. Porque o que a apometria faz? Ela me mostra um campo que às vezes você está vivendo, que sua vida está travada e você não tem a mínima noção por que ela está travada. E você, na hora que você pendula, você percebe e você já tem algumas personalidades que você ali pode perceber que estão junto com você, vivendo na realidade paralela e a gente não tem noção. E o que eu faço? Eu resgato essas subpersonalidades e personalidades em caminho para tratamento na plataforma da Estrela Azul. Então, eu limpo o campo de uma energia que está te atrapalhando, de coisas que Olha que estão me bacana. atrapalhando. Pode dar testemunho? Deve? Ai, eu fiz uma. Não precisa entrar em detalhes, né? Mas a gente fez uma apometria há pouco tempo, né? E assim que de percepção, ela começa o trabalho dela, a gente combina no horário certinho, então a Dê tá lá na casa dela, gente, não precisa ser presencial, a distância super funciona. Eu estava na minha casa e ela na casa dela. Ela falou: pode ficar aí tranquila, né? Enquanto eu faço o trabalho. Se você quiser assistir, pode, mas eu acredito que você não vai entender nada. Eu falei: não, então tudo bem. Então decidi não assistir.
E aí, no final que ela termina o trabalho, ela faz uma chamada de vídeo para a gente conversar a respeito do que ela percebeu nessa apometria, né? E ela trouxe notícias do meu avô, meu falecido avô materno, ela trouxe de situações de adolescência, ela trouxe coisas de vidas passadas. E assim, a Denise não conhece nada a meu respeito, né? Então ela trouxe várias situações. Inclusive, ela trouxe uma situação que eu nem tinha comentado, estava tomando uma medicação para uma determinada coisa, e ela apontou essa questão na apometria, sendo que eu nem tinha perguntado, né? Então é muito interessante, né? Como é que ela sabia de várias coisas que estavam acontecendo, né? Aí, ó, a chefe Helena tá falando, pode fazer contato com a Denise aí, sim, fazer. Eu super recomendo. Né? Então é muito interessante, sei de outras pessoas que tiveram percepções, né? Porque eu indiquei algumas outras pessoas para a Denise. Então, eu tive sensações no corpo, tá? Parecia que estava mexendo aqui na minha região abdominal, né? E muito interessante porque a gente está aqui, né? Você está na sua casa e ela está na dela, né? Então aí você já tem noção que realmente a coisa tá acontecendo. Então, para quem nunca fez, eu nunca tinha feito e achei super interessante. Eu acho que mais gente pode, né? E um pouco você citou, né? Situações que podem fazer apometria. Então, qualquer, tanto seja para a parte financeira, física, né? Quanto para qualquer outra coisa que não seja psicológica, energética, pode fazer, né? Sim, É pode. isso. Legal. Oi, Rodrigo. Oi, Ó, Fernanda. Eles estão fizeram uma interagindo pergunta também. aqui, ó. Prazer A Eza está também. perguntando se apometria e mesa quântica são semelhantes. Você sabe falar a respeito disso? Não sei te falar. Então, aquilo que eu não sei falar, eu não dou pitaco. Então, eu Eu vou prefiro dar a minha ficar. versão. Então, dá a sua, porque eu não sei. Então, fico... o que eu não sei, eu não falo. Então, eu trabalho com mesa radiônica, né? Ela aponta, aqui eu trabalho, ela aponta situações, né? E aí, por exemplo, se alguma coisa de vida passada, aí ela também vasculha dessa e de outra, ela identifica a porcentagem daquilo que está funcionando e a gente consegue corrigir ali na hora, né? Gente que está, às vezes, deitada numa cama e sendo desanimada, então trabalha a parte energética, trabalha a parte mental, né? Muita coisa do sentimental também. Quando a pessoa precisa de alguma coisa mais rápida, eu faço a mesa radiônica. Agora, a mesa quântica eu já não conheço tão profundamente para poder te falar. Mas algumas sim trabalham até outras camadas, né? Que a gente, de outras dimensões que a gente fala, tá? Tem pessoas que trabalham, eu particularmente não. Mas para mim são diferentes, tá? Pelo conhecimento que eu tenho, para mim apometria e mesa quântica são diferentes. Gente, quem tiver tendo perguntas pode Sim, colocando, eu meu tenho amigo uma pergunta, Dri, que é onde eu foi. fiz o curso. Eu fiz aqui em São Paulo mesmo, no espaço da Laura Graff, tá? A Rosi, ela veio para cá e aí a gente fez o curso aqui em São Paulo, porque ela é do Sul, então ela veio para cá. Agora eu vou fazer o curso de apometria de ancoragem 2 em agosto, tá? Que ela vem Uhum. para cá. Então eu estou em curso de novo. E se você quiser mais alguma informação, eu passo para vocês também, tá? Sobre Uhum. curso, se vocês. Porque, assim, há uma coisa bem legal de falar, assim. Ah, e só pode fazer o curso de apometria quem tem espiritualidade? Não, gente, pode fazer o curso de apometria quem sentiu o chamado com a ferramenta. Se Sim. você sente esse chamado, que nem foi o meu caso, eu fui e fiz, e assim, sou apaixonada. Houve uma conexão entre eu, a ferramenta e o curso, né? Então, qualquer Uhum. um pode fazer o curso, quem quiser. E assim, às vezes não precisa fazer o curso nem para você trabalhar com isso, mas para você mesmo. A gente pode se auto-aplicar a No apometria? curso do nível 2 pode. No um Tá. ainda não, pelo menos pela apometria de ancoragem, essa que eu fiz o curso, que a gente segue essa linha, a Uhum. gente pode fazer o 2. Agora o um não. Tá. A gente até tem algumas coisas que a gente consegue limpar, né? Mas Uhum. assim, agora no 2 eu vou saber mais especificamente como Ah, que é legal. aplicar. Tem a Monique está aqui perguntando que não sabia a respeito de ancoragem, mas aí eu vou. Aí lembra que eu até comentei isso com a Denise.
ela fala de apometria de ancoragem. E eu utilizo um termo falando sobre âncoras dentro da programação neurolinguística, né? Mas pelo que ela estava me falando, é algo particularmente similar. A programação neurolinguística, ela entendeu que é possível ancorar sentimentos, sensações no próprio corpo. Então, o que é ancoragem? A âncora ao pé da letra é algo que se fixa, né? Então, por exemplo, vamos supor, todo dia que tem live, eu sento aqui no mesmo lugar, onde tem uma luz clarinha, eu já ancorei esse lugar, né, essa situação, como é que eu vou me sentir? Então, a ancoragem dentro da programação neurolinguística serve para isso. E a gente, quando você chega num lugar que te remete coisas boas, né? Então, eu acredito que a apometria use ancoragens positivas também para esse momento desse trabalho. Não sei se é isso. Se você quiser explicar melhor. Sim, toda vez que eu abro um campo energético, porque assim, se a física quântica, né, a gente abre um campo energético. Então, eu abro um campo energético e eu sinto que tem ali naquele campo, né? Então, o que eu faço? Eu primeiro me ancoro com todos os meus mentores, com todos os meus mestres, com todos os meus guias. Eu preparo a sala toda, é toda uma egrégora que é formada porque eu não trabalho sozinha, eu trabalho com todo mundo, né? Tanto que antes de estar fazendo a live, eu sentei, ancorei você também, porque a gente está fazendo um trabalho juntas, né? Então, assim, é todo um carinho, porque eu faço com muito amor, gente, é muito amor. Eu amo fazer apometria. Então, a gente faz toda uma ligação, uma conexão com essas egrégoras para trabalhar junto comigo. Então, por isso que é a apometria de ancoragem, né? Então, a gente ancora também a parte da linha dos orixás, também para estar trabalhando com a gente, para estar resgatando tudo isso, para estar podendo encaminhar também. Então, assim, é um trabalho muito cuidadoso, é tudo muito assim. Porque é um campo energético que a gente vai estar pedindo licença para entrar e para limpar isso tudo, para trabalhar em cima do evento ou da situação que a gente quer beneficiar aquela pessoa, aquele cliente que veio buscar a gente, né, para ajuda. Entendi. Ficou A gente claro? falou de diversas situações que é indicado. Aí agora eu quero saber o contrário. Existe alguma situação que não pode ser trabalhada na apometria? Que você Até agora, saiba? pelo momento que eu saiba, não. Qualquer situação pode ser trabalhada. Tanto físico, Ah, emocional, espiritual, extrafísico. Porque, assim, o que acontece? A apometria a gente desdobra consensualmente nas linhas de tempo, passado, futuro ou linhas de vidas paralelas. Então, ela é feita através de pulso. Então, eu fico dando pulso o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro, assim, a gente faz uma limpeza e dá o pulso, e através de comando verbal. E aí a gente tá. vai se desdobrar esse corpo num corpo sutil até aquela situação que está causando ou que está, como é que eu posso dizer para vocês? Que está não indo tão bem, aí a gente vai até aquela situação, desdobra até lá seu corpo sutil, e aí a gente vai resgatando e encaminhando tudo que precisa encaminhar, e a gente vai limpando tudo isso. Geralmente, a maioria das pessoas sente uma leveza muito grande. A Até tá gente fica perguntando flutuando. A Raquel está perguntando quantas sessões. Eu ia perguntar isso também, Raquel. quantas sessões. Eu faço uma sessão, mas eu pendulo se às vezes precisa fazer mais sessões. Porque tem situações assim, que a pessoa chega para mim e ela quer trabalhar uma determinada forma. Mas aí eu preciso ir primeiro trabalhar outra coisa, que às vezes é relacionamento com... Que nem ela quer trabalhar uma parte emocional dela, afetiva. Mas aí ela vem para mim uma situação que ela precisa resgatar com o pai. Então, Uhum. primeiro eu faço o trabalho com o pai, todo que vem para mim, com o pai, para depois a gente marcar outra apometria para fazer essa outra posição que ela quer, entendeu? Então, assim, tudo depende do que vem para mim, né? Se você Uhum. perguntar assim para mim, Denise, o que vem para você? Eu não trabalho sozinha,
né? Eu só sou um canal de trabalho. Então, eu tô ali, eu só sou um canal para estar fazendo todo esse trabalho. E você perguntou, eu não sei se você perguntou isso, mas vou até falar. O que que eu sinto, gente? Cada apometria é uma coisa diferente. Cada apometria é uma sensação diferente. Desde tosse, desde arder o olho, desde ficar tudo nebuloso, cada um é uma coisa diferente. A A Raquel Queca falou que disse que caiu, amanhã ela falou que caiu a conexão dela. Que a gente estava falando de tá. sessões. Ela falou que não, ela não tem como determinar a quantidade de sessões. Ela vai se informar, depende da situação. Né? Ela tem que conhecer um pouquinho o histórico da pessoa, ou pelo menos perceber pelos gráficos, né, que você faz quando você pendula, né, para poder saber informações sobre aquela pessoa, né? Se ela tem uma Isso. situação de relacionamento e às vezes tem uma conexão muito grande com o pai, né? Tem que fazer para depois fazer ela depois dali para frente, né? A gente falou aí sobre ancoragem, e aí você daria alguma dica que, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, toda vez, porque assim, a gente pode ancorar, vou dar uma dica da PNL, tá? Ancoragem da parte da programação neurolinguística. A gente pode ancorar partes do nosso corpo. A gente pode fazer movimentos que a gente não faz normalmente com muita frequência. Por exemplo, quando eu ouvi uma música que me deixa muito feliz, quando eu senti aquela sensação bem forte dentro de mim, eu posso segurar dois dedos assim, por exemplo. Eu posso segurar a mão na orelha, eu posso colocar a mão na perna. A gente escolhe um movimento, tá? Mas aí a gente precisa repetir pelo menos 3 vezes. Quando eu faço em consultório, às vezes eu coloco a pessoa num transe leve para ela ter essa sensação. Quando você conseguir, tiver quase no êxtase da sensação, aí você ancora. Aí você escolhe um movimento, tá? Aí toda vez que vamos supor que às vezes você está meio para baixo, você pode só fazer um movimento que o seu corpo vai lembrar que quando você fez aquele movimento, vai te remeter àquela sensação. Aí tem mais pergunta aí. Eu não sei se você quer dar sua dica aí da ancoragem ou se você quer responder as perguntas. Então vamos lá, calma aí. A da ancoragem, vamos lá, uma coisa de cada vez, senão a gente se perde. A É. da ancoragem, o que eu faço? Eu me ancoro todos os dias antes de levantar. Eu tenho o hábito de ter vela em casa, vela de 7 dias para o meu anjo da guarda, né? Porque na apometria em si Uhum. não tem muito essa dica, mas eu falo a dica que eu faço comigo todos os dias. Então, assim, eu mantenho uma vela, eu me conecto com São Miguel, para estar tá me amparando, né? Do tipo, então assim, é o que você se conecta mais, aquilo que faz Uhum. sentido para você estar se ancorando, precisa fazer sentido para você. A Natália fez uma pergunta: como é que é a carga emocional? Natália, é bem interessante porque depende da apometria e depende do campo energético. Então, assim, tem campos energéticos que eu saio extremamente esgotada. Assim, eu saio com a energia bem assim pouca de tanto desgaste energético que teve, porque quando você faz a apometria, você tem um consumo de ectoplasmas maiores. Então, depois você faz uma apometria, gente, é muito louco, dá uma fome absurda. Ah, eu E também você participo de um trabalho que também dá muita fome. E é incrível. A gente não imagina que energia gasta tanto, né? gasta tanto. Eu tenho ritual de a Fernanda, os campos. A Fernanda fez uma apometria nela, o telefone não funcionava. Enfim, Nossa. é normal porque eles querem interromper mesmo. Mas voltando à da Natália, como eu me sinto? Uma coisa, Natália, eu não lembro nenhuma apometria que eu faço. Por isso que quando eu termino a apometria, eu escrevo tudo que veio e eu falo para vocês. Porque vocês vão perguntar para mim, Denise, você lembra? Não lembro nada a história de Gente, ela vocês. vem mesmo. Vem, ela pega a folhinha lá, aí você fala, depois ela manda a fotinha para você, você fala, meu Deus, quanta informação! E assim, não vou lembrar nada a história de vocês, eu tenho a minha história e eu vou seguindo com a minha história e vocês com a de vocês. O que eu faço geralmente, depois de um dia que eu faço apometria, eu tomo um banho de anil.
Quando eu vejo que o campo está muito assim, mais denso, aí eu tomo outros banhos, então eu tenho outros rituais, tá? Porque Uhum. eu também preciso descarregar isso energeticamente, porque às vezes é bem pesado. Como a Fernanda disse, tem os campos energéticos que derrubam as ligações. Tem sim, muita. Tem muita gente querendo, tem fazer interferência para você não conseguir fazer apometria, né? Eles são bem safadinhos, eles não querem que a gente melhore, entendeu? Quando você Ó, decide, às vezes, fazer. tem uma outra pergunta ali, ó. A Adriana, minha xará, tá perguntando se pode fazer apometria para alguém que faleceu. Adriana, boa pergunta. Nunca me perguntaram, como eu sou muito sincera e honesta, nunca me perguntaram isso, mas eu vou perguntar Uhum. para minha professora e depois eu ou você me segue ou eu vou estar te seguindo para eu te dar essa informação com mais certeza e clareza, que eu prefiro sempre dar informação mais concreta, mais fidedigna daquilo que eu. Se eu não sei, eu não falo, tá bom? Uhum. E de todas as apometrias que você fez até hoje, tem alguma que até você ficou assim bestificada com o resultado? Teve alguma coisa que você pode falar a respeito? Você ficou assim, Tenho, até tenho. você falou assim, nossa, me impressionou. Uma que foi essa do apartamento, né? Que foi bem interessante, do tipo que até eu fiquei Gente. assustada, assim, eu falei, nossa, gente, que interessante. Teve uma outra também que a pessoa foi me contar, acho que depois de uma semana, que ele estava com um problema com a parte de um sítio na prefeitura e foi liberado isso e ele conseguiu o sítio. Teve gente que fez assim, para a parte física mesmo, de insônia, dor de cabeça. Tem pessoas assim que têm às vezes sintomas físicos mesmo, e a gente liberou o campo e não teve mais insônia, não teve mais nenhuma dor de cabeça. E assim, a gente fica super feliz, porque você imagina, você acordar todo dia com dor de cabeça, né? Que é um Uhum. sintoma que não é agradável. Então, assim, são coisas bem interessantes que a gente é, tem de resultado. Mas a maioria também não me conta. O Sim. pessoal faz e Aí me tem nessa pede parte, e não me conta. Também tem a os que me Denise pedem. pede para contar, viu? Ela fala que é bom se quiser compartilhar com ela, né? Algumas coisas eu compartilhei com ela do que eu fui percebendo, né? Eu vou tentar responder essa dúvida da Adriana na minha visão, pelo que Tá, aconteceu comigo. Saber se posso saber de alguém que faleceu. Como a questão que ela estava trabalhando para mim tinha uma pessoa da minha família falecida, eu tive a percepção que existia ainda um apego dessa pessoa mesmo depois, né, desencarnada, que era meu avô, ele mandou uma mensagem para mim. E aí eu acho que se a pessoa desencarnada tiver relacionada com a sua situação, acredito que fica sabendo. Mas não é o caso de você falar, ah, como fulano tá, né? Eu acredito que não, mas é. você falou que vai se Isso informar, não. né? É, porque aí tem vários estágios, tem que entender um pouquinho. A D sabe, a gente tem os 7 planos de existência, né, Denise, pra gente saber, mas não necessariamente a gente tenha certeza do que aconteceu, né, com esse espírito aí, né? Sim. Aham. Deixa eu te perguntar, a pessoa que vai fazer a apometria, ela precisa fazer algum preparo, alimentação, jejum, alguma coisa? Ou não? Ou tudo bem isso? É tudo bem, assim, mas eu sempre, isso é uma coisa minha, né? Eu sempre peço para estar se conectando, ter um dia mais leve, uma comida mais leve, você tá mais conectado, mais voltado para você naquele momento, porque assim, como eu tô fazendo mais à distância, você vai ficar na sua casa e eu vou ficar aqui. Hoje em dia eu não faço mais na minha casa, porque estava atrapalhando um pouco meu pai. Então eu vou para o meu estúdio, faço no meu estúdio. E aí eu peço para a pessoa ficar deitada, relaxada, e de lá eu vou fazendo. Então, assim, eu peço para estar bem relaxado, bem calmo. A maioria das pessoas tem o mental muito ativo. A maioria, preste atenção no que eu estou falando, a maioria
do pessoal que vem tem um mental muito ativo, que às vezes isso atrapalha até a gente se conectar com o campo energético, né? Naquele momento. Então eu peço para a pessoa ficar bem calma, tranquila. Já aviso o que pode vir de sensações, de situações para não ficar com medo, entendeu? Tipo, tem Uhum. pessoas que vêm, tem pessoas que sentem, tem pessoas que dormem a apometria inteira. Tem pessoas que ali, acha que dormiu, mas não dormiu. Então tem várias sensações. Eu Quem que tive, tá eu tive sensação, né? Ah, o curso utiliza o pêndulo ou você incorporou a ferramenta? O curso foi assim: eles pediram para levar o pêndulo e pediram para a gente condicionar o pêndulo com perguntas e respostas bem simples de sim e não. Então, eu condicionei o meu pêndulo Uhum. para estar fazendo esse trabalho todo, né? Denise, você já tinha vivenciado alguma vez alguma coisa com pêndulo? Não, foi a minha primeira vez. Tá? Eu Não, ensino no curso de parapsicologia. Eu acho que ter não. pêndulo, gente, ó, pensa da pessoa que não fica sem o pêndulo, né? Sempre uso para um monte de coisa, né? Pessoal, tem uma gente chegando aí, Bianca, Edu, Sabrina, tem uma gente chegando aí. Teve alguém Agradecer que vocês. fez uma Ah, pergunta sobre aqui, ó, móvel, só que para quem subiu. trabalha. Oi? Qual? Teve alguém que fez, acho que foi um homem, que fez uma pergunta para imóvel, mas eu vi super rápido, mas subiu depois a tela. E agora, hein? Bom, qualquer Se eu coisa é só puder. entrar em contato comigo ou com a Adri, e a gente vai tirando essas dúvidas também. Teve uma pergunta. Aqui, a apometria trata o problema espiritual da pessoa ou de um imóvel? O Américo perguntou isso. Se tiver no teu campo energético algum fragmento que você está trazendo, alguma subpersonalidade, se conseguir, assim, se vier para mim mostrado no teu campo, eu consigo tratar, encaminhar e liberar, Uhum. tá? Tem uma Tudo outra pergunta depende do que vai interessante aqui, estar ó. acontecendo. Tem um monte de pergunta, ó. Pode utilizar para limpar campo energético no Brasil e aliviar a pandemia, por exemplo? O que eu dá para fazer sim, a minha professora fez um trabalho, mas aí assim, como é um trabalho planetário, né, gente? Imagine a carga energética que é. Nossa. Eu sozinha não faço, sinto muito. Não, não, é muita responsabilidade, Essas então coisas têm que ser grupo, né? essas coisas tem que ser grupo, tem que ser muito bem ancorado, é muito, porque é muito sério, porque é um trabalho, assim, eu vou falar uma coisa que, assim, para algumas pessoas pode ser até que assuste. Há um trabalho muito grande entre a sombra e a luz que está acontecendo, né? Você pode perceber que São Paulo é um estado bem, a energia é bem densa. Então, eu não coloco eu sozinha para fazer, não. O que eu faço, que eu tenho o hábito de toda manhã, eu faço Magnify Healing, porque eu fiz o curso de Magnify Healing e de Theta Healing. Então, assim, eu envio amor incondicional para o planeta Terra. Então, é um hábito meu que eu tenho, Uhum. principalmente nessa pandemia, para estar aliviando um pouco todas essas sensações, né, que as pessoas estão sentindo. De ansiedade, de angústia, de medo, de depressão. Então, Uhum. eu tenho esse hábito. Tem uma outra pergunta interessante aqui também, né? E para quem trabalha a mediunidade, isso interfere, melhora? Olha, eu acho que melhora, sabe por quê? Eu também acho. Eu sou experiência viva. Quem perguntou que eu queria saber o nome, você A sabe? Raquel, é a Raquel. Raquel, eu sou experiência viva, eu sou prova viva de tipo, assim, ajuda muito, porque assim, você não fica assustada com tanta coisa que acontece que você acha que você tem hora que você acha que você tá louca. Você fala, gente, mas ai meu Uhum. Deus, não, entendeu? Então isso é muito legal, ajuda muito. Tem mais duas aqui. Eu estou tentando pegar as perguntas que a gente pode ter perdido. Ó, posso fazer apometria para vender o imóvel? Pode, a Dê falou Pode. sobre isso, né? Que não vende há anos e anos. Esse eu já sei que sim. E aí, essa outra eu vou pedir para você explicar. Tem que trazer um problema a ser tratado, ou pode ser geral, tipo, vamos supor, relacionamento, entendo, sei lá. Ela vem e coloca relacionamento, ou profissional.
Ou ela tem que detalhar? Como que é isso? Eu sei que a pessoa te manda um áudio, que nem eu fiz, né? Te manda um áudio explicando um pouquinho sobre essa situação, né? Então, o que acontece às vezes, eu até tenho casos que aconteceu comigo, foi que assim, a pessoa ela falou assim: ah, não, eu não tenho motivo para fazer apometria, mas eu gostaria de fazer. E aí eu posso fazer? Eu falei, pode, não tem problema nenhum, porque na hora Uhum. que eu vou pendular tudo, vai me mostrar, porque é seu campo energético, vai me mostrar e o que que vai trazer para mim, entendeu? Então não precisa ter um motivo específico, assim, olha, preciso. Às vezes as pessoas, eu recebo apometria também, tá, gente? Eu sou tratada. Uhum. É, às vezes só para limpar energeticamente. Eu preciso estar bem, porque assim, são energias vitais que estão sendo sugadas e você não percebe. Então, um exemplo, às vezes eu estou muito irritada, ou às vezes eu estou com muita raiva, e às vezes E estão não acontecendo sabe. algumas É. coisas e não sabe. E aí Uhum. você caiu o seu padrão vibratório, o que que aconteceu? Vem algumas situações que Uhum. acontecem que a gente não sabe explicar o que é. Verdade. E aí você fala o que está acontecendo, porque você baixou o seu campo vibratório e entrou essas energias para sugar você, e você não percebe. E Uhum. aí você está naquele campo, e aí você faz o quê? Você limpa todos esses campos. Tem mais uma pergunta aqui, não sei se você viu. Ó, você acha legal fazer apometria de tempos em tempos? Se sim, de quanto em quanto tempo? Eu acho que isso não tem padrão, né? Eu posso estar enganada, mas. Não, não tem padrão. A única coisa que eu peço para vocês, porque precisa ter um tempo até para reverberar, dá 21 dias. Depois de 21 dias, se você quiser fazer outra apometria, você pode. O que eu faço? Eu tento, oi, Júlia, eu tento fazer a cada É. 30 dias. Eu tenho que estar Uhum. recebendo. Então, assim, ou é uma apometria, ou é uma hipnoterapia, né, Dri? Então, eu também É, estou sempre me fisioterapia também é bom. tratando. Depois você tem que me contar, né? Que a gente fez Sim. sessão, precisa me contar. Ó, minha irmã tá perguntando: posso fazer apometria? Sou xará, Denise. Ela é professora. Posso fazer Tá. apometria de amor incondicional com a minha turma de alunos que está desmotivada a estudar e fazer aula online? Posso, porque às vezes é campanha. Gente, lembra que celular, ultimamente, a gente está usando muito para o trabalho. Isso é um sugador de energia absurdo. Absurda. Uhum. E tem gente E que a dorme com o gente celular do não lado. tem, e a gente não percebe, e a gente é mega vampirizado pelo celular. A gente é muito, eu brinco que a gente é vampirizado às vezes pelo celular, e a gente não percebe. Então, assim, Ó, tem outra pergunta aqui, ó. Eu tô tentando, que o nosso tempo tá acabando já, você acredita? O Américo tá perguntando: ansiedade, insônia e depressão pode ser trabalhado com apometria? Pode, Américo. Eu vou já responder pela Denise, daqui a pouco eu já tô até. É bem bacana, tá? E Natália, tô perguntando o valor, eu só vou te falar que é acessível, tá? Procura a Denise depois em particular. Ela vai. Passa o seu Instagram, Denise, o pessoal te tá? fazer mais pergunta, né? Você tá como Denise Terra de Paula, é isso? Isso, é arroba Denise Terra de Paula. Isso, aí vocês procuram a Denise lá. Eu sou suspeita, eu já super recomendo. Obrigada, Eu Dê. já indiquei outras pessoas para fazer e pessoas que trataram comigo. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vê que, de repente, é o que eu sempre falo, a gente é corpo, mente e espírito. Foi aí, foi por onde você começou. Você tratando o pessoal lá fisicamente, que não estava dando os resultados que poderiam, ou que você gostaria, ou que a pessoa gostaria, e ver que tinham outras influências, né? E é o que eu faço com as pessoas que eu trabalho. E hoje eu posso até falar assim, me sinto privilegiada de ter pessoas de parceria, né, Ney? Por exemplo, você não faz uma hipnose, manda para mim. Eu não faço apometria, mando para você. Eu não cuido de uma parte mais espiritual, mais profunda, eu passo para o Jefferson. Então a gente tem umas combinações, um coach, uma consultoria. Na quarta-feira eu vou estar trazendo a Alice, acho que ela não entrou hoje na live, pelo menos eu não vi. Está trazendo a Alice, que veio do mundo corporativo, e vamos falar de espiritualidade dentro do mundo corporativo. Eu acho que a gente tem que desmistificar essas coisas, né? Eu acho que é importante, né?
Tem mais Sim. alguma pergunta aqui Se eu que a fico em gente São não. Paulo, fico em São Paulo, Zona Sul. Mas, gente, é a distância, tá? Você É, pode eu tô estar em qualquer fazendo. lugar, né, Dê? Eu estava na minha casa, ela estava, não sei se acho que na casa dela esse dia, e Tava você em casa. sente os efeitos da mesma forma, né? Então, é indiferente onde a pessoa esteja. Você só tem que reservar aquele tempo, porque é um tempo para você, né? Então, acho que isso que a gente tem que levar em consideração. Eu estou me tratando, né? E me permitir aquele tempo, né? Sim. É se Eu acho. doar, né? Outra coisa que eu também queria pontuar tem pessoas que ficam de ferramenta em ferramenta buscando e que não Ai, acreditam. E aí fica, ai, joga tarô, ai, faz hipnoterapia, ai, faz apometria, e aí começa a fazer um monte de coisa, mas a pessoa não acredita. sim. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês do fundo do meu coração, e assim, é de coração mesmo. Para você fazer essa ferramenta, você precisa acreditar. Tudo que você tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa acreditar. Então eu Verdade. só sou um canal e um veículo para ajudar vocês, né? Então, se vocês também não acreditam, do tipo, com todo respeito, eu sou honesta e sincera, você está perdendo o Sim. seu tempo e eu estou perdendo o meu. Quando eu percebo que a pessoa não está muito afim, eu prefiro nem fazer também, né? Porque não depende só da gente, né? Tem que ter aí um querer aí da pessoa, né? Sim, e precisa ter uma afinidade também com a minha energia. Por isso que, assim, a Adriana mesmo sabe, antes de atender, a gente faz uma chamada de vídeo, principalmente agora na época da pandemia, para a gente se conectar, se linkar e se faz sentido a minha energia com a sua energia, se há uma conexão, para a gente estar fazendo a apometria também. Então, assim, isso também é Uhum, bem importante a gente estar pontuando. A apometria tem uma duração de 60 minutos. uhum. E o que mais que eu posso falar para vocês? Tem mais pergunta aí. Então vai, É que tá vambora. acabando o nosso tempo, passa Que muito horas são que eu rápido. me perdi? Sobre espíritos obsessores também, a apometria faz efeito? O que eu faço? Eu encaminho os espíritos, assim, a gente chama de infra, né? De outras dimensões, de infras dimensões. Então eu resgato isso através do tubo grafitado, eu encaminho, né, para a plataforma da Estrela Azul. Uhum, Com as suas 7 linhas de comando. Então, assim, ele vai ser tratado. Gente, não dá para você limpar, assim, ter um espírito obsessor e deixar ele vagando. Não, gente, a gente precisa ter a responsabilidade de sim. encaminhar ele para uma outra dimensão que será tratado. Ele precisa ser tratado. Uhum. E Ah, o Rodrigo fez uma pergunta bem interessante. Tem a ah, necessidade de acompanhamento pós-sessão? Eu sempre gosto de estar junto com vocês. Então, assim, eu falo para vocês. Gente, vocês estão em tratamento em 21 dias. Qualquer coisa que aconteça, me chamem. Porque aí, pode às vezes, fazer. eu Tem preciso gente abrir pedindo o para campo de continuar a tudo. live. A gente continua, não tem Só se a problema. Denise quiser. Aí ela que sabe, porque tá quase acabando. E aí começou a aparecer pergunta, né? Vai Não, cair a live. Não, a a live vai gente ficar continua. salva, tá? Já vou avisar. Se a Denise quiser voltar, a gente volta mais um pouquinho, A porque gente começou a aparecer volta. a pergunta, né? Então, aí, ó, tem gente perguntando, a Rosane tá perguntando, vai ficar salva, tá, gente? Fica aqui no IGTV. Teve uma outra pergunta aqui também. A Natália perguntou, mesa de radiestesia e apometria são a mesma coisa? A gente respondeu isso, elas fazem coisas parecidas, mas não é a mesma coisa, tá? A mesa da radiestesia, ela trabalha mais mental, energético, até tem uma influência um pouco espiritual, mas não posso afirmar que tira o obsessor, nada disso. Tá? Você viu mais alguma pergunta aqui? Não Posso fazer vi. apometria para harmonizar a minha casa? Pode, né, Dê? Pode, pode. Uhum. Tá Ver se eu caído perdi, e mas. como é que tá aí? O tema é bastante interessante. Américo eu sou suspeita de Ah, falar. eu também, então. Então vamos fazer assim, eu vou encerrar, Dê, agora e volto. Tá, Antes de esperar combinado. cair, que eu acho que é melhor, tá? Então eu Combinado, já chamo fechado. daqui a pouquinho. Gente, eu vou Tá encerrar a bom. live, porque tá quase acabando aqui o tempo. Eu encerro, mas já volto outra vez para quem quiser fazer pergunta, tá? Até já! Até já.
Voltando, voltando, voltando. Quando o assunto é polêmico e é interessante e o pessoal vai chegando depois, a gente precisa retomar a live para continuar, né, com as perguntas. Danilo, tem pergunta para Denise? Bem-vindos aqui de volta. Já vou tá chamando a Denise pra gente. Se eu perdi alguma pergunta, se alguém que a gente não respondeu, ó, nós aqui, travei. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente. É com muito amor mesmo. Agradeço a Adriana de coração. É muito bom falar de apometria. Eu não sei se eu perdi alguma pergunta. Você lembra se teve alguma pergunta que você viu que a gente não tinha respondido? A última foi o Américo que tinha feito alguma pergunta, se eu não me engano. Mas aí eu já tinha respondido também. Uhum. Catarina, acho que você tinha falado alguma coisa no final, mas aí eu já tinha clicado no botão de salvar. Eu não sei se você tinha feito alguma pergunta. Gratidão, pessoal que está voltando aí. Tem gente de Marília, tem gente da Califórnia. Ah, é verdade. Pergunta se é difícil de marcar o horário. Não é difícil, é só a gente vendo, assim, entrar em contato comigo, a gente vê a minha agenda através da sua agenda, a gente tenta marcar. E aí a gente vai conversando para alinhar os horários da apometria. De Portugal, a Natália. Obrigada, Natália. O Américo perguntou sobre relacionamento. Eu não lembro sua pergunta. Você pode fazer de novo, por favor? Pode ser feito com empresas, ó. O Danilo está perguntando se é possível fazer com empresas. Para projetos. Também pode. Uma vez eu fiz para uma aluna minha também, que meus alunos também fazem, para liberar campo da empresa dela. Então, foi uma coisa bem interessante que a gente fez, esse trabalho, e liberou o campo, só que assim, no caso dela, tinha o envolvimento dos filhos, então também a gente tem outras coisas que são bem importantes estar pontuada, obrigado por essa questão. Às vezes a gente não consegue, que nem ela tem a empresa que tem os filhos, ela quer fazer a apometria, então é o campo energético dela, mas que interfere outras pessoas. Então, aí, assim, você tem que... Porque, assim, por exemplo, o pessoal perguntou 2 vezes sobre mesa radiônica, né? Agradecer. Até uma pergunta: quanto tempo você levou para fazer o curso, tá? Tem uma pergunta dessa aí. E aí, final de semana. Oi? Um final de semana. Até eu quero agora. Já que não precisa ter. Eu sou super diretamente, né? Porque eu já fiquei apaixonada pela apometria, né? Eu achava que era só quem fosse médio de incorporação que podia fazer e tal, né? Constelação familiar tem alguma coisa a ver com apometria? Não tem, mas eu vou abrir uma coisa pessoal para vocês que às vezes acontecem, do tipo, às vezes eu tô fazendo o trabalho e eles falam assim para mim, abre um campo de constelação. Aí gente, é muito engraçado fazer a apometria teórica. É uma briga entre eu e eles, né? Aí eu falo assim, não, eu não posso abrir porque eu não sou consteladora. Pode sim porque eu tô mandando. Aí, não posso porque eu não sei. E aí, é uma briga. E quando você faz o que eles mandam, gente, é incrível. Na hora que você dá o histórico para aquela pessoa, que é a situação da pessoa, você vê o quão foi importante ter feito aquilo para ela, porque eu posso abrir também, se eles me permitem, eu ouço. Se eles me permitem, aí eu faço esse trabalho. Eu sou Theta Healer. Eu também posso fazer esse trabalho de crenças e padrões também na apometria. Então, tem outras coisas que a gente consegue trabalhar também na apometria, que é um recurso muito bom. Tem uma outra pergunta aqui. Por exemplo, se eu quero tratar sobre saúde, pode ser feito outros tratamentos juntos, espiritual e relacionamento, por exemplo?
Pode. Assim, se você está passando por um tratamento com o seu médico, continue passando com tratamento com o seu médico. Isso é extremamente importante. Não é para parar nenhum tratamento que você está realizando com o seu médico. A apometria, o que que ela faz? Porque às vezes você está com um sintoma que ele é físico, mas ele não é físico, ele é espiritual. E às vezes Sim. você traz fragmentos de alma ou outros fragmentos de outras vidas que às Uhum. vezes você tem uma dor de cabeça e você não sabe por quê. Então, às vezes, assim, um exemplo que eu vou dar. Deixa eu pensar aqui no exemplo. Sei lá, em outras vidas eu fui. Eu morri com um tiro na cabeça, um exemplo. Vamos colocar assim, que veio isso aqui para mim agora. Então, eu vou ter uma certa dor de cabeça que eu não estou sabendo. E você traz e você não sabe por que você está sustentando essa dor de cabeça. E você já foi em Uhum. todos os médicos possíveis e imaginários e ninguém resolve o seu problema. Então você tem um sintoma físico, mas que você Uhum. tem que ser trabalhado no seu espiritual. Então Bacana. é uma coisa bem, né? E aí, como é que eu sei disso? Gráfico da radiestesia antes de fazer a apometria. Uma coisa que aí você fala aí, eu acredito que eles devem orientar no teu curso, né? Quando a gente faz a mesa radiônica, acho que teve duas perguntas que eu comecei a explicar e depois eu parei. A mesa radiônica, ela vai captar a energia da pessoa pelo nome, pela data de nascimento, né, pela foto. Então, a Denise também pega esses dados, né, que ela pega completinho com a gente, né? A mesa identifica e trabalha a correção. Então, já aconteceu de gente tá meio mal, assim, de cama, sem vontade. E aí eu trabalhar na mesa, a pessoa nem saber que eu estou fazendo, a mesa pode fazer para a pessoa mesmo sem a permissão dela, porque ela não faz nada para o mal. Não sei se a apometria pode. Aí eu gostaria que você respondesse isso. E a gente faz para pessoas, faz para empresa, faz para animal. Então, a mesa radiônica serve tanto para esses fins, né? Então, ela traz um equilíbrio mental, energético, espiritual. A apometria pode ser feita para alguém sem ela saber? Não. Não, A né? pessoa precisa permitir. Eu não posso entrar num campo energético sem que a pessoa não me permite. Isso eu não Tá. faço. E eu já deixei de fazer apometria por causa disso. Ótimo, bom saber. Ó, o Américo está perguntando: a apometria ajuda no relacionamento do casal, na convivência dentro da casa? Eu acredito que sim. Ajuda. Ajuda? Tá. O Renato tá aqui, ó. Não entendi a resposta, vocês falaram juntas. Do que a pergunta? Eu lembro que você perguntou quanto tempo ela levou para fazer o curso. Ela falou que foi um final de semana. Renato, é sobre isso que você perguntou? A Rosane está perguntando se você conhece de constelação, Dê. Eu conheço de constelação do pouco que eu estudo e que eu tenho curiosidade, mas eu Uhum. não nesse momento, mas mais para frente eu tenho a intenção de fazer o curso de constelação. Tá. Não sei se eu perdi alguma pergunta. Eu acho que não. Se as pessoas têm mais alguma pergunta. Chegou no ponto que você queria, Natália? Qual ponto? Às vezes, para saber se o que tem paralelo, Agora foi. tem hora que é ruim de rolar essas perguntas aqui, né? Que vai subindo, a gente Não não vai, vai é muito. sabendo. A gente vai se ajudando aqui. Agora que vamos lá. Teve alguém que falou que a minha energia é muito boa, muito obrigada. Sim, Natália, concordo. Eu sou muito bem-humorada, gente. Menos de manhã, tá? De manhã eu sou uma boa pessoa. Eu acordo uma hora antes. Eu acho que a gente conseguiu responder. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, pode fazer a Também apometria para um animalzinho. pode. Pode fazer Ah, para que legal. pet, sim. Raquel, minha irmã, também te amo, a irmã do coração. Pode fazer apometria também para animalzinho. Eles também sentem, gente. Porque é energético, né? E, sim, e assim, se a pessoa às vezes também não tá bem, vai pro animalzinho. Eles Uhum. sentem muito. Me tira uma dúvida que eu acho que era uma das perguntas que eu queria ter feito para você, só para as pessoas terem entendimento, né? Por exemplo, quando Pode? alguém vem falar comigo,
Eu só conheço pessoas Ah, incríveis, Natália, graças a Deus, eu sou muito amém. privilegiada de ter amizades, parcerias, né? E quando eu acho que quando a gente pratica o bem, eu acho que a vida vai abrir na gente, né? E a gente vai conectando as pessoas que estão na nossa mesma energia, né? Então, ó, tá falando, a Catarina Ah, falou que tá, fez que junto com o fez, é gato dela, ó. verdade. Eu não me lembro, Kátia, mas acho que seu gato dormiu, foi alguma coisa assim. É porque, assim, gente, sério, eu não me lembro mesmo. Depois você me fala Uhum. aí pra mim se foi que acho que seu gatinho dormiu bastante. Eu fiquei sonolenta. Aí tem uma pergunta que eu quero fazer para você, só se de repente é dúvida de mais alguém, tá? Uhum. Quando a pessoa vem para fazer regressão, hipnose e tal, eu falo que é um tratamento, é uma terapia breve, né? Algumas têm resultados rápidos e outras nem tanto. O que eu posso dizer da apometria? Que ela trata, ela desbloqueia, ela identifica situações. O que eu posso falar para as pessoas sobre a apometria nesse sentido, de Boa pergunta, Adri. Ela trata, ela desbloqueia, e ela corta também tudo o que tiver ali naquele campo e que é mostrado para mim. Então, tudo que vem para mim é cortado e tratado e encaminhado. Então, assim, o que é me mostrado, o que precisa ser. Porque, assim, a apometria, ela vem para mim o que precisa ser tratado e o que é mostrado, aquilo que você precisa saber naquele momento, né? Entendi. Então, assim, no seu caso, foi você falou que foi. Gente, eu não lembro, desculpa, mas me ajuda aí, tá, Adri? No seu caso, você falou que foi seu avô, foi isso que ele que Isso. veio. Então, Aí eu lembro, assim, só para o pessoal saber ter essa noção. Ela falou se eu tinha apego por um dos meus dois avós, né? Ou materno ou paterno, e ela falou que me perguntou do que ele faleceu. Ele teve câncer de próstata, né? E aí ela falou, aí você falou que ele foi encaminhado para um lugar, que foi pedido para ser para a encaminhado para Colônia um das lugar, Flores, e Colônia das veio Flores, né? isso, agora eu lembrei. É, foi a Colônia. Não, aí tá assim, Colônia das Flores, aí eu tô assim, gente, mas como assim, Colônia das Flores? Aí eu também tenho uma, assim, eu tenho um material paralelo que eu faço, né? Que aí eu fui ver Colônia das Flores, eu falei assim, aí veio que o avô dela tinha falecido de doença, né? Uhum. E aí acabei encaminhando. Então, assim, isso é me mostrado, então por isso que eu vou fazendo todo esse procedimento. E a Pode fazer coluna das flores é indicado para pessoas que faleceram com câncer, né? isso com desencarne com uma doença de câncer, porque Uhum. para cada situação é encaminhado para algum lugar. Então a gente também tem que saber direcionar para onde vai ser tratado e encaminhado, né? Porque lembra, eles estão ali, eles não têm dimensão às vezes que estão atrapalhando a nossa vida. Eles estão ali porque tá É. com muito, alguns, né? Que estão ali que Uhum. tá com muito amor, né? Então assim, do tipo, e aí tá travando a nossa vida, a gente não tem nem dimensão, né? E É. aí se encaminha e sua vida vai embora. Oi, Paty, tudo bem? Que bom que você está Aqui, aqui. ó. Pode fazer para quem não consegue engravidar, uma prima tenta por anos. A gente pode liberar campo e ver o que está acontecendo nesse campo para a gente estar liberando. Uhum. Foi mais ou menos o que eu imaginei. Por exemplo, vamos supor, aí quando eu falo relacionamento, aí eu posso qualquer tipo de relacionamento, né? Que eu sei de casos de pai, mãe, com relacionado a algum filho, né, que não sabe por quê, que às vezes desentende, que pode ser alguma outra situação que ela não seja dessa vida até. Isso pode ser tratado, né, também, né, Dê? Pode ser tratado e resgatado, porque a gente às vezes não tem dimensão. Vamos supor, vou falar Uhum. uma coisa pessoal minha. O meu pai, em outras vidas, foi alguma coisa minha, tipo um amante, um amigo muito forte, entendeu? Do tipo, e às vezes ele vem nessa vida para eu ser filha dele, para a gente ter Uhum. que, né, saber nessa vida como a gente vai lidar um com o outro. Só que a gente traz isso
E a gente está agora, nesse momento, Denise, né? E ele está no Uhum. papel dele de pai, e aí, do tipo, a gente não sabe o que está travando na nossa relação, é porque a gente trouxe outras coisas de outras vidas. Gente, fora Uhum. isso, é muita vida lá atrás, né? É muita coisa. E Sim. assim, a gente não foi uma boa pessoa também em outras vidas, né? Pode fazer apometria sim. A minha irmã está perguntando, papai e filho, pode? Pode e Pode liberar deve. campo. É. O Américo está perguntando sobre questão de inveja e outras energias, se A podem gente ser limpa. limpa, né? Bacana. Limpa, Américo limpa. Mas eu até Uhum. brinco, uma vez a gente estava conversando, não sei se a Adri, a gente falou sobre isso, eu, a Adri, o Jeff, eu prefiro ter uma macumba para limpar do que uma inveja. É, Por quê, gente? Não, isso é sério, isso é mas sério. é sério mesmo, é. Você, acho que foi o Américo que falou, é, eu vou falar para todos vocês assim, que é muito sério. Eu prefiro limpar um campo que alguém faz algum trabalho do que limpar a inveja, porque a inveja, às vezes, as pessoas não entendem, não compreendem, porque há muita gente acha que conscientemente, mas tem muita Uhum. gente, que tem inveja inconscientemente, não tem nem noção que está tendo inveja. Não é que você está Uhum. maldizendo a outra pessoa, mas é inconsciente. E aí fica uma relação muito louca. E aí você vai lá e abre o campo e limpa o que tiver que fazer ali, né? Mas foi uma boa pergunta. A gente limpa. E dá no gráfico, viu? Se tem ou se não Se tem. não tem, né? Então, quando a pessoa te procura, não necessariamente o que ela te aponta, você consulta no gráfico antes de fazer para ver se tem Sim. embasamento aquilo que ela está te pedindo. Sim. Uhum, interessante saber isso. Porque às vezes a pessoa traz uma questão e ela pensa que é de uma forma e não é, né? Sim, é isso mesmo. Uhum. Macumba pro mal funciona em cima de qualquer um. Natália, é bem complexo quando você fala isso, porque assim, eu acredito que assim, né? A pessoa que já vai procurar isso com uma má intenção já é uma coisa mais complicada, né? Do tipo, é bem complexo Uhum. quando você fala disso, porque já não vai vir com boa intenção. E aí você consegue liberar campo que me mostra para mim se existe ou não, né? Quando eu estou no gráfico, existe, não existe, é feito, foi feito. Então, assim, aí você vai cortando tudo aquilo. Dá para descobrir se eu e Ela meu crush funciona. já. Viu? Se for me mostrado, sim. Eu Não também depende acredito. de mim, gente. Então. Tem coisas que às Não vezes a gente depende não de mim. consegue dominar tudo, né? Não, não depende de mim. Assim, o que eu falo, assim, é bem importante isso que eu vou pontuar para vocês, que é assim, às vezes vocês vêm com uma expectativa muito grande em cima da Uhum. apometria ou de qualquer outra ferramenta, não estou falando só apometria. Mas lembre-se, tudo também depende do que está dentro da gente, do que quer ser liberado. Porque às Sim. vezes a gente não quer liberar inconscientemente. Acho que a Adriana vai poder falar. Adri, agora eu vou repassar a bola para ti agora, na O quê? hipnoterapia. Na Ah, hipnoterapia, se você não consegue acessar o seu cliente na hipnoterapia, você não consegue fazer seu trabalho, correto? Você pode falar isso agora com mais porque assim, propriedade. eu já tenho mais de uma ferramenta já justamente por conta disso, né? Por exemplo, quando às vezes ela não consegue entrar em transe, mas ela tem uma facilidade de imaginação, eu consigo usar programação neurolinguística. Só que quanto mais profundo a pessoa vai, melhor é. Aí eu consigo, mas tem gente que eu percebo que às vezes ela não se entrega, ela tem medo, né? Então é aquilo que a gente falou, do acreditar, do se permitir, né? Tudo isso é extremamente importante na hora da técnica, né? E aí ou ela entra no julgamento, ela entra muito ali no consciente, fica racionalizando sobre a lembrança. Então acho que isso às vezes atrapalha sim, tá?
Tem uma pergunta, outra pergunta, a Natália vai fazer apometria. Está perguntando se você tem um mentor ou Tenho. uma denominação religiosa. Não, essa parte a D não tem, né? Não, não tem. O mentor eu tenho. Quando a gente trabalha na apometria de ancoragem, eu trabalho com Irazondo Castreia, só 7 linhas de comando, que é essa linha que eu aprendi com a Roside Portilho. E eu tenho meus outros mentores e meus guias que estão sempre junto comigo, entendeu? Então, assim, eu sou muito conectada com a amada Mãe Kuan Yin, né, a deusa da misericórdia e da compaixão, e com São Miguel. Então, são Uhum. dois que eu tenho bastante identificação. E Saint Germain. Então, assim, quando eu faço o trabalho, eles estão sempre junto comigo, entendeu? Eu tenho aqui, a Adriana viu que eu mostrei a foto para ela, eu ancorei com a Coenin, e o que eu pedi, assim, o que eu me entreguei foi para estar falando com amor incondicional e genuíno para vocês, entendeu? Para que ela estivesse me guiando, me orientando, para falar com muito amor para vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Então eu também entrego, porque uma das coisas que é muito difícil hoje em dia é você se entregar e confiar. Então eu entrego cada trabalho que eu vou fazer, ou uma live, ou o trabalho de apometria. Eu ainda dou aula de personal, tá, gente, online, então também entrego cada aluno, então cada pessoa que vai passar no meu dia, eu entrego com muito amor, né? E que eu possa fazer o que eu consiga fazer de melhor e entregar de melhor para todos vocês. Uhum. É. Não, Natália, a gente sabe, pergunto com todo respeito. É lógico, é um Ah, não trabalho. tem Eu trouxe a problema. Denise porque ela é uma profissional séria, entendeu? Então, ela trabalha com amor que nem eu trabalho. Então, eu acho que é super importante trazer pessoas que têm afinidade com a gente nesse sentido, né, Dê? Porque a gente. Tanto é que Sim. quando eu fui conhecer ela, no curso os mentores aparecem. Então, o meu eu me conectei, Gu, é o Renato. Renato, o meu É. eu me conectei. Eu tinha uma conexão, era uma coisa muito forte. Nem tanto que no meu estúdio, eu tenho uma sala, né, que eu trabalho só com a parte holística. Eu me conectei. Os primeiros 4 foi Saint Germain e Kuan. Foi muito louco, muito, muito louco. Então, assim, você vai sentindo, você vai percebendo. Gente, todo mundo tem um anjo, tá? Falem com o anjo de vocês. Se conectem com o anjo de vocês. Se abram. Porque, assim, eles estão ali, ó, a todo tempo, te guiando. É só você chamar. Siga a sua intuição. Às vezes vem aquela intuição, assim, do tipo, oh, não vou fazer, vou fazer. Siga a sua intuição. É ela que tá dizendo para você. Então, assim, confia. Quer aproveitar essa deixa aí, né, que você está falando, né, que, por exemplo, eu tenho uma mediunidade de cura, né, que a minha avó benzia, então muita gente que às vezes acha que cria uma ideia errada sobre essa questão, né, de mediunidade, né. Então, a questão é que a gente às vezes cria barreiras e obstáculos, tem que se permitir, tá? A Natália está falando aí como se conectar com o anjo. Eu vou dar uma sugestão, se você quiser dar mais alguma, Denise. Tudo que a gente trabalha, né? Por isso que eu estou montando o curso para falar sobre essa questão de parapsicologia, né? De paranormalidade, para as pessoas entenderem que todos temos um potencial normal e natural, que ele é espontâneo e também pode ser treinado. Situações de meditação, de yoga, trabalhar respiração, isso, baixar sempre a sua frequência cerebral. Eu até vou incluir aqui uma questão que eu acho que é importante. Não sei se as pessoas sabem, não sei se a Denise tem essa informação, a gente tem uma frequência que ela envolve todo o planeta Terra. E é que eles chamam de frequência de Schumann, né? E ela gira em torno de 7,81, alguma coisa assim, se eu não me engano, se eu me recordo bem. Tudo que nos leva para meditação, para yoga, respiração, tudo que baixa a nossa frequência cerebral, né? Porque a gente tem várias ondas, né? Alfa, beta, gama, teta, e tudo que faz com que a gente baixe, eu tenho certeza que no preparo que a Denise faz, ela também procura quietar a mente dela, é para que ela possa entrar em equilíbrio com a frequência da Terra. E quando eu estou em equilíbrio com o planeta, eu estou em equilíbrio com o todo. Como se conectar com o nosso anjo, o que precisa fazer? Eu acho que eu dei a minha parte com relação a isso. Trabalhar nossa frequência mental, tudo que leva a gente se acalmar,
com músicas tranquilas, trabalhar a respiração, yoga, meditação, tudo isso faz. E aí, quando você entra naquele estado, aí sim você está aberto, né? E aí eu acho que aí trabalhando mentalmente para pedir que esse anjo venha, que ele fale com você, né, que ele possa te orientar, te ajudar. Não sei se a Denise concorda, eu não sei qual que é a sua visão sobre isso. Eu concordo com você plenamente. E uma coisa é se permitir, porque a gente não se permite. A Sim, gente é resistente. é. Então a gente não se permite. Às vezes o anjo da guarda está ali querendo falar com você e você não se permite, porque às vezes você acha que é uma coisa, como é que eu posso dizer? Estranha, né? Que você não sabe o que está acontecendo. E às vezes, assim, ele está ali, ele vai te Uhum. ajudar, ele vai te conduzir, né? E assim, como eu consigo, né? Eu vou compartilhar uma coisa que eu, antes da live, agora, uma hora e meia antes, eu já estava me conectando. Uhum. Até eu estava falando com a Adri, eu falei, Adri, tô me conectando aqui, era mais ou menos às 5h30, mais ou Veio uma menos isso, né? mensagem, né, pra gente, muito bonita, né, Dé? Toda vez que eu faço isso, eu abro um campo energético, eu formo uma egrégora para estar aqui com vocês, né? Como eu já falei, com todos os trabalhos. E eu tenho um livrinho do anjo, e eu tirei um anjo para mim e para Adriana. Então, assim, o que que eu fiz? Eu me conectei. Então, eu dei uma vazão, podemos dizer assim, para eu me conectar e meu anjo está junto comigo, estão junto comigo, me canalizando e para eu estar falando as coisas para vocês, entendeu? Aí, ó, Eu tenho sempre sempre. visão à noite, porque à noite é um horário que normalmente a gente se acalma, né? O que eu falei, de baixar essa frequência. E colocar aí também uma coisa para as pessoas que às vezes elas querem ver. Eu não vejo claramente, vou falar por mim. Eu não quero Então, ver. eu sou mais de percepção, igual, por exemplo, dentro da parapsicologia, a gente ensina a fazer psicografia sem fazer incorporação mediúnica e só a comunicação com o nosso subconsciente. Então, às vezes a pessoa acha que ela tem que estar ali, saber quem é que está ali, ou incorporar. Tem gente que não é médio de incorporação, não é esse o caso, entendeu? Então, de repente, ela tem que se permitir para isso, né? Aquilo que você falou, de abrir. Eu não vou, tipo, eu vou pensar no meu anjo, eu vou ver lá ele com asas e tal. Não, você tem que ter essa sensação. Você ensina algo para acordar quando o nosso corpo, espírito Você ensina. descansa, né? Não, Eu ensino auto-hipnose para as pessoas para como elas querem acordar. Normalmente eu ensino isso para os pacientes. Natália, sabe o que acontece? No meu caso, como eu sou teta healer, então assim, à noite eu entro em teta, faço um teta para eu acordar, que eu tenho uma noite tranquila e suave e que eu acorde revigorada. Mas isso é porque eu tenho teta healing, então para mim é fácil eu estar fazendo isso, né? Uhum. Mas para quem não tem, eu, assim, eu sempre, desde criança, assim, minha mãe me ensinou a fazer orações. Então, às vezes, eu começo a fazer oração, eu durmo, entendeu? Tipo, não vejo nem para onde a oração foi. Então, cada um, acho que encontra um canal ou se conecta com aquilo que faz sentido. Então, uma coisa que eu sempre falo, precisa fazer sentido para você, né? Que se Sim. não faz sentido, é só por uma obrigação ou por um padrão, eu acho que não tem o porquê, entendeu? Uhum. Bom, eu acho que não tem mais perguntas. Nós respondemos todas, né? Tem alguns mentores do seu lado. Vejo um homem de barba com manto azul e uma senhora. Você viu aí? Que tá comigo, é isso que a pessoa está Que deve ser da dizendo? sua família. É. Um homem de barba com manto azul e uma senhora que deve ser da sua família. Quem está falando é a Sandra Souza, ela é clarividente. E ela que perguntou de fazer o curso, porque eu acho que ela já faz apometria sem ter o curso. Isso ela já é uma percepção dela, né? Quando ela encontra com as pessoas, ela fala várias coisas da vida passada, da vida presente, do passado, do futuro. Ai, que Então, ela está em máximo! outras interferências, mas ela gostaria de fazer alguma coisa orientada. Eu falei para ela, acho que seria interessante ela trabalhar com a apometria também, já que ela tem essa mediunidade tão forte, né?
Depois você me procura. Ai, obrigada, Rodrigo. Gente, ele é um. Gente, agora eu vou fazer propaganda do Rodrigo. Rapidinho que eu já te respondo essa pergunta. Gente, o Rodrigo é uma pessoa que eu conheci pelo Instagram. Eu estou passando por um processo dos raios que ele faz, um trabalho com a Grande Fraternidade Branca e com todos os raios. E é muito legal. Quem puder entrar também no dele também vale a pena muito compartilhar esse trabalho que ele faz. É um trabalho lindo. Eu tenho feito um trabalho do perdão comigo mesmo através dele, muito lindo. Do tipo, super indico, também seguem ele. Voltando à pergunta da. Esqueci o nome dela, mas eu sei que ela fez a pergunta. Se você puder entrar em contato comigo, eu dou o telefone da Laura Graff, que A é da por ela Sandra que eu, que é por ela que eu fiz o curso da apometria de ancoragem. E Uhum. aí, tipo, pode me chamar que o que eu puder ajudar, gente, o que eu puder ajudar vocês com a informação, pode me conectar, não tem problema nenhum, direct, me sigam que eu vou estar ajudando vocês. O que eu não souber, eu vou buscar, porque eu não sei tudo, gente. Do tipo, estou aqui aprendendo também e aprendo junto com vocês sempre. Estou aprendendo muita coisa com a Adriana. Adriana, eu te agradeço de coração, já falei isso. E agradeço ao universo por ter colocado e enviado você na minha vida. Igualmente. Ó, Assim, olha, quem é um mestre ascensionado. Ah, tá falando é, que você precisa fazer mestrado em Reiki, hein? Você tem um e eu dois, né? Eu tenho um e dois. Os É, puxões de isso orelha. Ai, isso gente, eu tô é só recebendo a puxão de clarividência. orelha da espiritualidade agora. Deve estar fervendo aí. Ah, ó, a Casinha Ateliê é uma querida, a Débora, ela é psicóloga, tá falando que tá agradecendo por trazer uma convidada tão sensível, ética e generosa. Falou tudo, verdade. Ai, Sem falar que ela gratidão. é linda, né? Obrigada. Obrigada, Jaime. Eu tinha certeza que ia ser um assunto interessante, porque eu tinha curiosidade. Como eu tive a oportunidade de participar da experiência, eu achei que era muito bom trazer esse assunto, porque tem muito questionamento, né? Eu tinha muitas dúvidas. Tanto é que quando a gente foi conversar, né, eu falei para ela: pode deixar que eu faça as perguntas, porque eu vou fazer pergunta como se fosse para mim. Então, né? Então, era uma vontade que eu tinha de explicar. Então, por isso que eu fiz essa série de lives para psicologia e espiritualidade. Porque eu acho que tudo isso, olha lá, Denise bonita e Ai, humilde. obrigada. Ah, oh! Ela é Opa, linda, sou suspeita. Ela é linda por dentro e por fora. Então é difícil, até não sou suspeita. E a minha irmã chama Denise, né? Ainda tem isso, né? verdade. Imagina se eu não ia me conectar, né? De tudo quanto é jeito, né? Bom, se não tiver mais pergunta, eu vou deixar a Denise descansar. Acho que a gente respondeu tudo, né, Dê? A não ser que você queira falar Sim. mais alguma coisa, complementar mais alguma coisa. Não, eu queria agradecer o seu convite, né? Repete Vou seu compartilhar. Instagram, por favor. Meu Instagram é @Denise Terra de Paula, tudo junto, tá? Adiciona a Denise lá, gente, né? Conversa com ela. Ela é super, hiper pontual, né? Quando você combina horário, é ali naquele horário exato, ela tá ali para poder te atender, super atenciosa. E ó, ela pensa que ela fica. Eu ainda respondo o WhatsApp, porque eu acabo recebendo muita mensagem. Ela gosta de fazer ali, ó, vendo no vídeo, gente. Ela vai lá e já chama no vídeo para conversar com a pessoa. Achei muito legal. E teve pessoa que pontuou isso para mim, né? Falou que ficou muito grata de você ter feito a conversa antes por vídeo. Ela falou que achou isso muita sensibilidade da sua parte. Então, achei legal. É isso E mesmo, olá, caminha certinho. Júlia, obrigada pela sua participação. obrigada, Júlia. A Júlia está sempre participando das lives. Rosana, Rosiane. Sim, ela atende Eu pelo atendo Zoom, pelo pelo WhatsApp. WhatsApp. O Zoom não, Sim, atendo pelo Zoom não, WhatsApp. Acho WhatsApp, mais né? fácil. Eu já tô Gente, assim, e aí, você tá aí, Tô? Você consegue falar agora, Tô? Se eu tô livre, gente, eu atendo na hora, assim, do tipo, vamos fazer agora. Meu negócio é pro agora. ah, A sim, com pessoa certeza. acelerada. A Júlia está antenada nos nossos assuntos.
quarta-feira, dia 3, eu vou estar falando sobre espiritualidade no ambiente corporativo. Uma pessoa que vem, Cadê conhece, que Isso é é a uma Alice. fofa. É, a Alice também é Gratidão, ótima. Rodrigo. A Denise chama na Xija. Não, tem um nome, deu uma tungada. Ela fala, vou dar uma tungada em você. Eu, caso eu nunca tinha ouvido esse termo. Mentira. Você levou tungada, Júlia? Eu levei. A pessoa que a gente sabe tudo, a gente não sabe tudo, não, gente. A brincadeira da tungada é demais, porque todo mundo fala assim, Denise, eu lembro de você por causa da tungada. Olha, vai levar uma tungada agora. Aí a galera olha pra mim. Tá tungada, gente. É verdade. Ah, falou que você é perfeccionista. É, Suzy, ela é virginiana. E a gente descobriu que uma tem que aprender com a outra, né? Porque eu sou pisciana e ela é virginiana, que são os signos contrários. Vai uma curiosidade aí para vocês. Se vocês querem descobrir qual signo que você precisa aprender, é o sexto signo depois do seu. Como eu faço mês 3 e você faz 9? Isso. Isso. Então são 6 meses depois. Então, o signo que você precisa aprender, ou seja, não ser tão o seu, nem tão o outro. Os dois conseguem identificar o equilíbrio. Normalmente eles são os extremos, né? Então é bem, bem interessante, algo que eu aprendi e cai bastante virginiano na minha vida, viu? Então, procura qual que é o sexto signo depois do seu, viu, Renata? Aí você vai encontrar qual o signo que você precisa aprender. É de aprendizado, viu, gente? Não tem nada a ver com outras situações, né? Mas é bem interessante. Bom, então acho que nós vamos ficando por aqui, né? Agradecer a participação de todo mundo. Gratidão Foi a uma todos. delícia, Foi um né? bate-papo muito gostoso, muito mesmo. A gente nem vê passar, né? Não, nem vi o tempo passar. A gente terminou, voltou, né? O pessoal participou aí, porque eu acho que não chegou mais nenhuma pergunta. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, então. Mas qualquer dúvida, gente, pode falar comigo, pode falar com a Denise, né? Quem ainda não está aí no meu. Eu reconecte, eu queria saber se a gente se conhece. A gente está junto aí no Instagram, queria conhecer mais sobre esse trabalho aí também, tá? Gente, obrigada pela participação de todo mundo, né? Então, mais uma vez, @Denise Terra de Paula, para vocês seguirem no Instagram, para falar mais com ela a respeito, conhecer o trabalho. O meu tá como Adriana para psicóloga também. Sempre que puder, quero estar trazendo mais assuntos interessantes. Vou falar sobre espiritualidade no ambiente corporativo. Estou aguardando mais gente aí também aceitar meu convite, né? Estou esperando aí o maior paranormal do Brasil aí também me dar data, né? Porque eu quero desmistificar a paranormalidade, a mediunidade para as pessoas. A Denise é uma paranormal. Eu sou, quem está assistindo é, então eu acho que é interessante a gente conhecer mais a respeito desses assuntos, tá bom? Sim. Tê, obrigada. Mais alguma colocação? Gratidão. Não, queria agradecer de coração a cada um de vocês, a cada pergunta. Adriana, que o universo te dê em dobro aquilo que você está me retribuindo de coração, de poder falar de apometria. E eu deixo um beijo para cada um no coração, de cada um enorme, de coração mesmo, tá bom? Agradeço. E qualquer dúvida, é só entrar em contato. E eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Gente, obrigada, viu? Ó. Beijo. Boa noite para todo mundo aí. Até a próxima, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.